Fala, meu povo! Professor Newton Filho começando mais uma aula sobre Urutopig, a religião Satere Maué. Tá, vamos começar falando umas questões da nossa metodologia. Nós estamos indo para o quarto período, né? E estamos encerrando o quarto período e encerrando o que antigamente nós chamávamos de bimestre, né? Apesar de ter mudado a classificação agora durante as aulas remotas, para períodos, continua de certa forma bimestre, porque agora nós vamos pegar as notas dos períodos e vamos somar numa nota de 0 a 10. Tá? Então, também foi um tempo, um período, vamos repetir a palavra, foi um período de aprendizado, assim, para a gente se estruturar. Então, a partir do segundo bimestre agora, né, a partir do próximo período, eu já vou trabalhar de uma forma mais unificada, né, o que eu vi, o que eu aprendi, que eu vi que dá melhor e que vai ser da seguinte forma: eu vou disponibilizar 8 vídeos, tá? 8 aulas e sobre o assunto do próximo bimestre, tá? E vou enviar as frequências junto com as aulas e tudo mais, tá? Cada aula vai ter 20 minutos e para aqueles alunos que não tiverem acesso a assistir às aulas, eu vou disponibilizar também o podcast nos grupos, tá bom? É isso. Vamos começar. Urutop é uma aula de revisão geral, por isso que não tem uma imagem. Eu coloquei só uma imagem aí, né, para animar e tal, para descontrair, mas não tem aquelas imagens didáticas que são todos os assuntos que já foram trabalhados, tá? E nós estamos revendo. A gente começou vendo alguns termos técnicos, né, como tribo e nação, e assim é importante a gente ter essas noções não só para o estudo de ensino religioso específico, mas e outros também, né, como sociologia, como geografia, né. É importante a gente ter essa ideia, essa noção desses conceitos, né. Então, tribo é aquele grupo unido por laços de sangue. Outra forma de se referir a esses grupos é como clã, tá? E é aquela família maior, né. Então, essas tribos você pode não encontrar com esse nome, mas você em muitas comunidades interioranas ou campesinas, não só no Brasil, mas pelo mundo, né, você vai encontrar essa realidade onde aquelas pessoas de determinado local são meio parecidas, né, e todos são parentes em segundo, terceiro grau. Entendeu? Exatamente por ter escolhido viver ali e não sair dali enfim, casarem-se ali, né? E a nação já é aquele grupo maior unido por lá, pela mesma cultura. Eles compartilham a mesma cultura, que é o que acontece com os Sateremaué. Eles são uma nação, tá? Eles são uma nação porque são diferentes tribos que compartilham uma mesma cultura, uma mesma crença, uma mesma língua, tá? Uma mesma história, tá certo? Urutopig é raro a gente ver um nome nas religiões antigas, né? Normalmente elas não tinham nome, mas aí a gente vê entre Sateremaué uma definição, a palavra Urutopig, que significa nossas crenças, tá? Na língua dos Maué. Ah, quando a gente fala de religião, eu estava refletindo sobre esses dias. Às vezes eu vejo alguns textos, né, alguns teóricos, dizendo: tal povo fazia isso, mas não como ritual religioso. E aí eu me questiono: será que não é religioso? Será que não é por causa da religião? Entendeu? Vou dar um exemplo bem específico para vocês. Nós estudamos que dos costumes, né, uma das tradições dos Sateremaué, como da grande maioria das tribos indígenas do Brasil,
E vamos sempre ressaltar, cada tribo tem a sua cultura, tem a sua língua, tem a sua realidade, tem a sua religião. Às vezes pode ser parecido, mas não é igual. Então, a pintura corporal, né? A pintura facial, a pintura corporal é marcante entre os Sateré-Maué. Quando a gente pesquisa, a gente vê assim, não, isso aí é, é do dia a dia, né? É uma tradição do dia a dia, não é necessariamente sagrada, tá? Eles se pintam, né? Tem uma pintura para os rituais, mas também para o dia a dia. Tá, beleza. Mas será que aquilo do dia a dia também não está ligado à religião? Eu vou lhe dar um exemplo. Você vê uma pessoa evangélica indo para a igreja, tá? Ela usa uma roupa social. Entendeu? É bem comum você ver homens, assim, eu tô falando daquele evangélico mais tradicional, tá? Eu sei que tem igrejas hoje em dia bem descoladas e tal, tá? Aquele evangélico mais velha guarda, vamos dizer assim. Você não vê o evangélico indo para a igreja no domingo, né? Domingo à tarde, domingo de manhã, de terno, gravata, manga comprida, entendeu? Calça social, certo? Não tem a ver com a religião? Tem. Assim, na religião dele não tem nada de ó, tem que ir de terno e gravata. Não tem. Eles, nem eles defendem, mas assim, é uma tradição que vem por causa da religião. Entendeu? Então tem coisas assim que quando a gente estuda as religiões, eu vejo até alguns teóricos falarem assim, ah, tal coisa não era feito, mas não era para religião. Será que não era mesmo? Entendeu? Por isso que quando a gente fala dos Sateré-Maué, a gente foca essa parte também, né, da pintura corporal, né, da utilização de ervas medicinais, entendeu? Porque assim, de certa forma, está ligado com o ser Sateré-Maué, né, com o ser indígena, entendeu? É isso. Vamos ver alguns pontos da religião, uns pontos interessantes, a presença de dois deuses, né? Um deus do bem, Tupana, e um deus do mal, Yurupari, tá? É interessante a gente analisar da seguinte forma, que é muito comum a gente ver nas religiões do passado a presença de duas forças, masculina e feminina, e nas regiões mais antigas, e raros casos de forças bem e mal. Se não digo tão raros, mas em comparação às religiões que tinham essa ideia de que tudo surge por duas forças, uma masculina e uma feminina, a maioria, poucos têm essa ideia de que surge por duas forças do bem e do mal, uma do bem e uma força do mal, a luta entre o bem e o mal, né? E os Sateré-Maué têm essa ideia, né? É bem comum, assim, é bem raro, né? Mas eles têm essa ideia de que surge a partir não necessariamente do duelo, né, deles, né? A gente vai ver que vai haver uma rixa, mas a presença de duas forças, uma do bem e uma do mal. E assim, é, Tupã e Uruparias faziam parte de uma raça que era dos Monan. Esse nome Monan, ele vai aparecer outras vezes em outras religiões. Alguns tupinambás, eu falo isso porque houve várias tribos do ramo tupinambá, né? Como eu falei, várias tribos, né? Formando uma nação. Eles tinham essa ideia de que o Deus Supremo se chamava Monan, tá? Monan. E outros chamavam de Tupã e tudo mais. Então a gente vê uma proximidade aí, né? Só que aí aqui a ideia dele já é a seguinte, não, Monan era a raça dos deuses, né? Os vários deuses que existiam. E existia o deus do bem, que era Tupana, e o deus do mal, Urupari, tá? É... E aí a partir deles que você vê essa questão da natureza, né? O sol e a lua que eles vão criar, e
Moi Wató, Makegaru Sese. Aí sim, depois dele que já vem essa ideia do homem, né, da força masculina, que vai ser tanto o Sol quanto a Lua, quanto a força feminina, que vai ser a Moi, né, a grande cobra, né, a cobra grande e tudo mais. Os deuses das religiões do passado e, no caso da Urutop, né, da religião Satré-Maué, vão ser elementos da natureza, vão ser seres da natureza e espíritos guardiões da natureza, tá? Por mais que às vezes a gente veja algum, por exemplo, o bem e o mal, faz parte da nossa natureza, né? O bem e o mal. Às vezes eu vejo, aí já é uma opinião minha, às vezes eu vejo as pessoas falar assim, o homem já nasce mal, ou o homem nasce bom, ou o homem não nasce nada, né? Uma tábula rasa e vai se tornando. Eu acho que a gente nasce com as duas tendências, né? Eu acho, tá? Minha opinião. Eu acho que na verdade a gente nasce com as duas tendências, entendeu? E aí a gente vai alimentando as coisas. Se você é uma pessoa que você tá todo tempo estressado, entendeu? Você só alimenta o lado mal. Uma hora você vai explodir, uma hora você vai tratar mal as pessoas, entendeu? Se você acordou, respirou fundo, entendeu? Se acalmou, teve um problema no trabalho, você já ia xingar alguém. Aí você respira, conta até 10, né? Responde com um sorriso. Aí, claro que a, a, a sua saúde, o seu humor vai melhorar muito, entendeu? Então, eu acho que nós somos o reflexo daquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia. Minha opinião, não quero entrar aqui num debate filosófico, tá? Nem tô aqui para converter ninguém, por favor. Essa harmonia com a natureza vai ser muito marcante na religião Satré-Maué, tá? O respeito pela natureza. Você retirar da natureza apenas, né, unicamente aquilo que você precisa. Então, isso é uma sabedoria que nós esquecemos e que hoje nós necessitamos novamente. Tá? É importante a gente falar isso. Hoje nós necessitamos novamente dessa sabedoria. Porque nós estivemos durante anos, durante décadas, numa exploração desenfreada da natureza e hoje a gente está colhendo os resultados, né? O clima tá uma loucura. O clima que eu falo, clima, temperatura mundial tá uma loucura, né? É, é, a gente vê reportagens aí da possibilidade da extinção de muitas plantas, de muitos animais, entendeu? Tem um filme, eu recomendo esse filme Interestelar, né? Ele é um filme de ficção científica muito bacana. E ele começa nessa realidade, né? Um planeta em que as plantas estão morrendo, entendeu? E que o alimento está sumindo. E aí você vê pessoas que, por exemplo, fizeram uma faculdade, né? São engenheiros, são pilotos, tem o personagem principal e era engenheiro e piloto de aeronave, mas ele tinha que ser agricultor, porque o planeta precisava de agricultores. O planeta não precisava mais de cientistas, né, porque a raça humana estava em extinção. Então, isso é uma previsão que às vezes pode parecer até alarmista, mas que não é uma realidade tão distante assim. Né? Já tem estudos pela ONU mostrando isso. Né? Isso eu falo, não é aleatoriamente, tem estudos. Não? A ONU encomendou estudos, né, e tem disponibilizado esses resultados aí, uma necessidade de se repensar a preservação da natureza, tá? Então essa é questões como você tirar o necessário, né? Você não consumir em larga escala, entendeu? Ou eu percebo que eu sou de uma geração, na verdade uma geração antes da minha, né? As pessoas eram muito preocupadas em fazer casas assim, pá, imensas, entendeu? Aqui na nossa comunidade, na Cidade Nova, então, como a gente vê, quem podia fazia a sua casa imensa, pegava todo o terreno,
entendeu? E hoje eu vejo uma outra tendência de pessoas quererem um espaço menor, mais bem organizado, minimalista, né? Mais bem organizado e com plantas que limpem o ambiente. Então eu vejo que meio que essa tendência, né, de querer fazer uma casa imensa, uma mansão, tá mudando, né? Assim para se valorizar espaços saudáveis, digamos assim, tá bom? Uma análise. O ritual mais marcante dos Satere Maué é com certeza o Almaty, tá? O Almaty, que é o ritual das formigas tucandeiras. Eu vi outro nome para ele, que é o Aiperiá, tá? O Aiperiá. Eu não domino muito bem essa variação da língua Satere Maué, mas eu vi esse ritual. É um ritual de iniciação, tá? Onde quando se chega à fase adulta, você passa por esse ritual onde eles vão pegar aquelas formigas e tal. Eu já expliquei isso várias vezes nas aulas. E vão colocar nas luvas, né? São paneiros. E aí você vai dançar com os demais da tribo usando aquelas luvas, tá? E detalhe, não é feito uma vez, é feito 20 vezes durante a sua vida. E eles acreditam, né, que após você fazer esse ritual, você, além de se tornar um Satremaué, você também vai ser bom em tudo aquilo que você fizer e você vai estar imune a várias doenças. Eu vi uma breve explicação de um indígena dizendo que aquelas formigas seriam as mulheres ancestrais da tribo. Assim, eu não estou afirmando com absoluta certeza, mesmo porque quando a gente estuda cultura indígena, é muito importante a gente ter algo em mente, tá? Que é uma cultura diferente da nossa cultura ocidental, tá? É uma forma de pensar e de viver diferente, entendeu? E vamos ficar bem atentos que não vamos dizer diferente como algo inferior, algo exótico. É diferente, certo? Então, assim, o pensamento indígena, nós somos acostumados a você estuda algo, faz um conceito, anota, registra e se sair não, isso aqui está errado, né? A gente é muito ainda assim, muito matemático, digamos assim, entendeu? Ou então tem dois conceitos sobre o mesmo assunto e não vai muito longe daquilo. Pode prestar atenção, a gente pensa muito assim, a gente quer uma explicação racional, uma explicação lógica, uma definição, um nome, entendeu? Já os indígenas não. Eles têm uma cultura muito marcada pelo silêncio. Você aprende as coisas no silêncio, observando, vivendo, repetindo. Tem um momento de você aprender aquilo, certo? Então essa paciência, esse silêncio é muito marcante. Inclusive, eu já vi um texto, né, de uma obra literária uma obra literária brasileira, fala sobre os indígenas, sobre a cultura indígena, que é Nove Noites. E uma coisa que me chamou a atenção, e até um amigo meu indígena confirmou isso, se você perguntar hoje uma coisa para o indígena sobre um assunto, ele te dá uma resposta. Se você perguntar a mesma coisa amanhã, ele já vai te dar outra resposta. É interessante isso, porque a marca, né, da cultura deles é o silêncio. Não é você aprender com as palavras necessariamente, mas com a vivência, né? Então é importante a gente ter isso em mente quando a gente fala de cultura indígena. Até assim, se essa aula chegar em algum indígena e quiser me corrigir, fique à vontade, viu? Eu também estou sempre aprendendo. É, outra coisa que eu ia falar. Ah, sim, uma vez eu lendo um texto sobre. Não era sobre Sateremaué, mas é, é, as viagens Ah, esqueci o nome dele. Um antropólogo muito famoso no Brasil. Foi inclusive quem fez a lei
a lei da educação que nós seguimos hoje. O bom de ter internet é que a gente vê aqui na hora. Ah, não achei, não achei. Mas foi um antropólogo, ele foi muito importante nesse registro. Darcy Ribeiro, pronto, achei. Darcy Ribeiro, ele foi muito importante nesse registro da cultura indígena. E olha só, na época, quando foi criada a Lei Nacional da Educação, ele foi quem escreveu. Oh, já tá chegando aos 20 minutos, eu disse que a aula ia demorar só 20 minutos. Já vou acabar. Então, assim, ele falou que quando ele buscava os mitos indígenas, ele percebeu isso, que assim, se eu falasse, se um indígena falasse de um jeito, estava certo. Se outro indígena falasse de outro jeito, também estava certo. Então essa nossa necessidade de dominar, de fechar, de conceituar, não cabe nas religiões, na cultura indígena, tá? Então, quando você quer compreender essa nova cultura, é importante você ter isso em mente. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado, tá? Vou deixar vocês com um forte abraço, desejo de bons estudos.